Vê aí se o áudio tá bom. Hilda? Não precisa. Tá bom, né, o áudio? E aí, pessoal, tudo bom? Boa noite. Começou a live. Vocês estão precisando de fone para me escutar melhor ou assim tá bom? Boa noite, Vanessa. E aí, PF? Boa noite, Camif Pedro. Só ainda tu encosta a porta aqui, por favor. Ele tá muito alto a minha live aí, eu tô me escutando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ale. Cadê minha aguinha? Aqui. Minha água já tá aqui. Eu já vou começar, tá certo, pessoal? Testa com fone pra gente ver um negócio. Tá certo, vou testar. Boa noite, pessoal. Aqui é Lucas Teles. Eu que vou estar fazendo a aula hoje. Pronto, agora eu tô de fone. Eu acho que agora o áudio deve estar bem melhor, né, pra vocês. E aí, pessoal, eu já vou estar começando a aula, tá certo, da semana de Destrave Criativo. Só um aviso de... Melhorou, né, Vivi? Obrigado. Só um aviso de que a gente ia fazer essa live no Zoom, né? Só que a gente recebeu alguns feedbacks que seria melhor fazer por aqui. E a gente decidiu fazer pelo Instagram mesmo. É uma ferramenta mais fácil, de fácil acesso. E todo mundo tem, né? Mas se você conhece alguém que estava lá no Zoom, chama ele para vir para cá. A gente também abriu a live lá no Zoom, só para redirecionar o pessoal para cá. Beleza? Para ninguém ficar de fora. A gente teve esse cuidado. Apesar do aviso ter sido um pouco em cima da hora. Pessoal, eu vou tentar fazer uma live bem interativa, tá certo? Mas alguns pontos eu vou deixar para responder no final, porque o brabo aqui é o tempo, mas a gente chega em 1 hora assim. A gente fecha em 1 hora, eu sou uma pessoa muito sucinta. Enfim, a live de hoje, do Destrave Criativo, da semana de Destrave Criativo, vai ser sobre desmistificando a criatividade, porque a criatividade não precisa ser complicada. A gente pode sim, muito bem, facilitar o entendimento da criatividade no nosso dia a dia para melhorar os nossos resultados, bater até 300% mais meta. Isso é pesquisa, beleza? Eu não estou dizendo dos ares aqui. E fazer você ser uma pessoa mais feliz, encontrar o seu propósito profissional através de atitudes criativas. Vê que legal. Eu vou chegar lá com o tempo. Hoje é o dia 1. Se você está entrando aqui e por acaso não tenha se inscrito na Semana de Destrave Criativo, se inscreve no nosso site, que eu vou estar mandando alguns e-mails para vocês de aviso da live, tá certo? Eu vou botar o nome aqui, vou estar botando o nome do primeiro dia, Destrave Criativo, dia 1. Pronto, fixei. E vamos lá, beleza, galera? Para quem não me conhece, primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Lucas Teles, eu sou diretor de inovação da Criar Consultoria. Eu tenho 26 anos, eu sou bem novinho mesmo. Eu sou formado em administração e eu também sou formado em Design Thinking e Criatividade pela IDEO. Para quem não conhece, a IDEO é a criadora do Design Thinking, e eu também estou terminando agora um programa com eles de Design Thinking avançado e de Business Design, que é o equivalente a um MBA, lá nos Estados Unidos, com os próprios criadores do Design Thinking. Eu também fui líder do Dia Mundial da Criatividade 2018 e 2019, a convite da Rede Global.
me convidou com a Criar para que a gente pudesse trazer esse dia para cá, e a gente reuniu mais de 3.000 pessoas nesses 2 dias. E eu também sou mentor, curador e coordenador geral do Congresso Criar, tem 5 anos. Eu já fui consultor do GPTW, então eu tenho muita expertise, apesar de ser bem novo, principalmente em criatividade, porque Salles Mariana já fez uma pergunta bem legal. Vai ficar gravado? Vai sim, mas vai ficar por um pouco período de tempo, beleza? Vai ficar por 1 semana disponível. Vai ficar até o dia 11 de setembro, para ser mais exato, pouco mais de 1 semana. Mas sim vai ficar gravado. Então, eu tenho muita expertise em criatividade, porque desde o início da minha vida profissional, eu trabalho diretamente com criatividade e inovação. E eu fiz uma estratégia aqui para criar no ano passado, que a gente cresceu 85%. Desabilita os comentários, por favor. Vamos fazer assim, Vivi. Eu vou abaixar aqui um pouco para vocês me verem um pouco melhor. Assim ficou melhor, né? Que aí não fica na minha cara. Gravado no Instagram da Criar. Sim, Angélica. Mas quem é a Criar Consultoria? Quem é essa empresa que eu estou por trás como diretor de inovação? É uma empresa, uma consultoria de inovação que a gente existe há 22 anos. E há 20 anos ela é uma empresa de inovação, né? Na real, a gente foi uma empresa de tecnologia, virou uma empresa de RH, e quando eu entrei, a gente estava já virando uma empresa de RH para ser uma consultoria de inovação, e eu liderei esse processo. E a Criar tem como missão inspirar soluções criativas em gestão. A Anice deu uma dica legal. Clique no meio da tela que os comentários diminuem. É melhor desativar os comentários porque está travando. Beleza, vou dar uma desativada. Quando for precisar ter uma interação com vocês, eu vou ativar, beleza? Mas não se preocupem, porque eu adoro responder perguntas. Eu sou uma pessoa muito disponível. E a Criar, a gente tem alguns projetos e, dentre eles, a gente sempre está utilizando a criatividade como insumo para a gente resolver problemas. Esse é o nosso intuito, sempre está instaurando a criatividade em organizações para a gente conseguir maiores resultados mais e melhores resultados. Eu acho que é o termo melhor para ser utilizado. Porque a gente tenta ser um ambiente de inovação para outras empresas. Mas por que eu estou falando de inovação e não de criatividade? Porque não existe inovação sem criatividade, beleza? A gente costuma ter uma dificuldade muito grande de entender o que é inovação, o que é criatividade. Eu vou falar isso amanhã, mas entendam que não existe inovação sem criatividade. A criatividade é um insumo da inovação. E o nosso objetivo na Semana de Destrave Criativo é que você transforme as suas ideias em realidade. E a gente é muito capaz de te ajudar a fazer isso, porque nesses mais de 25 anos a gente já atendeu 25.000 pessoas, mais de 25.000 pessoas na real, em programas presenciais em que a gente falava de criatividade diretamente. E a gente garante, principalmente eu que estou à frente desses projetos, eu garanto que o que você precisa para ser mais criativo é você ter uma base sólida de entendimento do que é criatividade, mas o mais importante é você ter ação. Criatividade não existe sem ação, do contrário, é imaginação. E a gente vai se aprofundar nisso um pouco mais amanhã. Hoje a gente vai desmistificar um pouco o que é criatividade. Eu também estou com alguns slides aqui que eu preparei para vocês e eu vou estar compartilhando eles como presentes, um presente para você, beleza? Depois dessa live, amanhã, para ser mais exato, amanhã de 10 horas da manhã, eu vou estar enviando um e-mail para você com os presentes do dia de hoje. E nesse link vai ter os presentes de todos os dias. Aí, no caso, amanhã vai estar os presentes de hoje e amanhã, depois da live de amanhã, vão estar os presentes de todos os dias que já foram realizados, né? Então, você também vai ganhar presentes a mais, que no caso é a apresentação PDF, e eu também vou enviar os exercícios individualmente que a gente vai estar realizando em cada live, beleza? Porque, como eu disse, criatividade requer ação, então a gente vai fazer exercício junto, e vai ser nessa hora que eu vou ativar os comentários, tá certo? Eita, deu uma batida aqui. Mas o que muita gente mesmo, às vezes chega pra gente com essa mentalidade, com essa dúvida, é possível aprender a ser criativo?
Quando eu estava na faculdade, para ser mais exato, no primeiro período da faculdade, eu nem estava aqui na CRIA ainda, muito menos como diretor, né? Uma professora minha de introdução à administração, ela me disse que a liderança é uma característica inata do ser humano e que ela não pode ser desenvolvida. É meio aquele mito da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou crescer assim e vou ser sempre assim. Mas, sabe, comportamentos podem sim ser aprendidos e sim ser desenvolvidos. Não só a liderança, como a criatividade, ela pode ser desenvolvida a partir de hábitos. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Se eu tivesse caído nessa crença que a minha professora da faculdade, de uma ótima faculdade daqui de Pernambuco, de administração, me dissesse, eu acho que na minha mentalidade na CRIA, eu nunca colocaria um programa de características que são inatas, porque não faz o menor sentido eu fazer um treinamento para uma pessoa de algo que é inato, que ela nunca vai desenvolver. Mas esse não é o caso. O ser humano, ele se diferencia por estar sempre evoluindo e a gente tem uma capacidade enorme de aprendizado, e você também. E eu vou te provar isso com teoria, com exercícios, e você vai se surpreender o quão criativo você é. Tem uma frase que eu gosto muito de Steve Jobs. Geralmente eu não uso muito frase para citar pessoas, mas eu achei que essa cabe muito na aula de hoje, porque vê o que ele disse. Criatividade é apenas conectar as coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como elas fizeram algo, elas sentem um pouco de culpa, porque nunca realmente fizeram. Apenas enxergaram algo. Parecia óbvio para eles depois de algum tempo. E eu queria reforçar que a principal característica da criatividade, sim, é conectar pontos. Mas como é essa questão da conexão de pontos? Algumas pessoas já falam dessa característica, como Steve Jobs muito bem pontuou para a gente, e que o criativo, muitas vezes, ele não tem que ter essa vergonha de estar apenas conectando pontos, porque isso sim é muito difícil e nenhuma ideia nasce do zero. Não existe ideia que nasce do zero. Tudo a gente absorve de outros repertórios de conhecimentos, de outras pessoas, de outras coisas que a gente vê, e a gente junta ideias menores, em uma ideia maior, em uma ideia de valor. É isso. Criatividade é isso. É associar ideias. E uma pesquisa que embasa isso, é uma pesquisa que eu fiz até alguns anúncios, conversando com vocês, sobre uma pesquisa de Harvard que comprova que a criatividade pode ser aprendida. E essa pesquisa, ela foi guiada pelo professor Clayton Christensen, que era o professor de MBA, de Business lá de Harvard. Ele é uma das maiores referências em inovação global e ele é uma ótima fonte de conhecimento para a gente que quer se aprofundar em criatividade e inovação. E o que essa pesquisa que ele realizou e que acabou virando o livro The Innovator's DNA chegou na conclusão? Eles fizeram experimentos com gêmeos idênticos, ou seja, pessoas idênticas, e eles chegaram à conclusão de que o potencial criativo inato de uma pessoa é, em média, 33% de todo o seu potencial. Então, se a gente parar para pensar direitinho, minha gente, 33% de algo é muito pouco. É muito pouco. A gente já nasce com 33% do nosso potencial, a nossa predisposição para ser criativo. Mas, na melhor/pior das hipóteses, né, a gente consegue triplicar a nossa criatividade de quando a gente nasce. A gente pensa que a gente é muito criativo quando a gente é criança, né? Mas a gente pode ser 3 vezes mais criativos do que quando a gente é criança. O que acontece é que muitas vezes esse nosso 33% de potencial, ele é limitado por nossas crenças, que são nossos mitos e bloqueios mentais que jogam esse 33% do nosso potencial para 15%, para 10%. Então, quando a gente desenvolve a nossa criatividade, a gente tira essas barreiras e realmente desenvolve essa competência, a gente pode subir para 80%, 60% muito facilmente. Você pode sextuplicar a sua criatividade assim e ainda ter espaço para crescer quase o dobro.
Isso é muito doido, né? Porque a gente é sempre ensinado que a gente não deve ser criativo. Muitas vezes na escola, ou até com os nossos pais, é quase como se fosse uma vergonha a gente ser criativo, né? Como se a gente estivesse fazendo algo errado. Mas não é isso. A criatividade, ela é o principal insumo para a gente estar resolvendo problemas complexos. E o que existe de mais complexo do que a nossa sociedade hoje, sabe? A gente vive muitas ondas de convergência de tecnologia muito aceleradas que estão sempre trazendo novas novidades para a gente e que a gente muitas vezes não tem ideia de como a gente tem que agir em cima disso. E a criatividade vai ser o que vai nos ajudar a surgir com novas soluções, ter um insight genial e que, botando em prática, a gente consegue gerar muito valor para um grupo de pessoas, assim, para a gente gerar... Olha o meu foco aqui, criatividade para gerar vendas. Sim, tem uma pesquisa que diz que a criatividade, no caso, uma equipe criativa, ela tem 300% mais chances de bater metas. Resultado. Meta é resultado, é dinheiro. Então, a gente pode traduzir a criatividade como um insumo para a gente ter mais resultados nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Mesmo que você tenha um sonho que ele não seja quantificável por dinheiro, por exemplo, você pode muito bem usar da criatividade nesse projeto para ser 300% mais eficiente nele. Tá entendendo? Tá entendendo essa sacada? A criatividade, ela consegue ser utilizada para tudo que a gente queira resolver, tudo que a gente queira alcançar, tudo que a gente consegue sonhar. E nessa pesquisa do professor Clayton Christensen, ele chegou à conclusão de que existem 5 hábitos para você ser mais criativo. E adivinha qual é o hábito número 1 de todo criativo? Obviamente, é o hábito da associação, que é o conectar pontos que Steve Jobs falou pra gente. Não é exatamente isso. Tem outras pessoas, como Murilo Gun, que falam dessa habilidade como a combinatividade. É só outro nome, mas Clayton Christensen, há alguns anos, definiu isso como associação. Outros autores, como o do livro Hobby como Artista, definiu como mashup. Teve um autor, Arthur, eu me esqueci o sobrenome dele, ele é um pouco mais acadêmico, e ele definiu isso como o processo de dupla associação. Então, tá vendo que os termos sempre são muito próximos, mas a gente vai estar falando aqui de associação, no termo associação, porque essa é sim a maior característica de um inovador, de um criativo. Por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, mas existem alguns projetos de algumas empresas globais para gerar internet para o mundo todo sem fio. Vocês já ouviram falar disso? Algumas empresas que estão à frente disso é o Facebook, Google, obviamente também, né? E a Starlink. A Starlink, para quem não sabe, é uma empresa de Elon Musk, que é o dono da Tesla, que tem vários outros projetos em energia, comunicação, transporte, etc. E esses 3 projetos são os mais proeminentes para estar resolvendo essa questão, porque no mundo hoje existem, 2020, 3 bilhões de pessoas no mundo sem internet. Doido, né? Caramba, eu não consigo pensar um dia meu sem internet. A internet, ela chegou para conectar a gente com uma força tão grande que ela é essencial para o dia a dia da criar. Se a internet daqui cair, inclusive caiu hoje, a gente fica sem ter como trabalhar, porque todo o nosso sistema, toda a nossa inteligência organizacional, empresarial, depende da internet. E é como a gente depender da energia hoje em dia. Sabe o que é pior? É ficar sem energia ou ficar sem Wi-Fi? É um dilema assim, meu Deus do céu, quero nem pensar. E essas 3 empresas, elas abraçaram essa causa para resolver essa questão e prover internet, quem sabe, até de graça. O projeto Aquiles, que era o projeto do Facebook, eles iam com drones, num estilo de pipa, ao redor do mundo, distribuindo sinais para aquelas áreas que estão abaixo do drone de alta potência. Assim, as pessoas poderiam conectar na internet. O projeto do Facebook se chamava Projeto Aquiles e ele foi abandonado porque o drone era meio problemático, era muito caro, e o Google
ele passou pela mesma problemática. Eles começaram com drone, mas depois refizeram o projeto e nomearam ele de Project Loon, que é o projeto balão, né? E eles evoluíram o conceito de drone para o conceito de balão de ar quente. E eles, em um momento, esquentavam o balão subia, então ele ia para outra corrente atmosférica, e nessa outra corrente atmosférica ele ia atingir todo um público, toda uma região embaixo dele. E quando ele quisesse voltar para aquela região, ele não soltava ar quente, ele abaixava e pegava outra corrente de ar e ficava nesse ciclo de gastar muita pouca energia e de estar sempre sobrevoando o local para fornecer internet gratuita para esse público global, né, que não tem internet, esses mais de 3 bilhões de pessoas. E também é um projeto que já está em fase de testes, eles têm algumas dificuldades. Tem um TEDx muito legal eu não lembro qual é o cargo dele, ele é uma pessoa que faz os testes do Project Loon da Google, do Project X na real, e ele também comanda o Project Loon da Google, que é... Nossa, eu me esqueci, velho. Eu não lembro, mas se botar no Google TED Google X, vocês vão achar. Google X, no caso Google X, vocês vão encontrar. É muito legal. E por último, tem esse projeto da Starlink, que é de uma empresa de Elon Musk, né, o dono da Tesla, e que o plano dele era um pouco mais pesado, né, financeiramente, porque o projeto dele era lançar satélites na órbita do planeta, 12 mil satélites, para gerar internet gratuita para essas mais de 3 bilhões de pessoas que não tem, né? Mas a questão é que a Starlink já existe hoje, já está sendo testada. Eu acho que foi mês passado, eles fizeram os primeiros testes da Starlink e eles conseguiram internet vindo lá de satélite para o chão de 60 megas por segundo na média. Então foi um resultado abaixo do esperado, do que eles queriam, mas, minha gente, quem é que tem uma internet de 60 megas por segundo, sabe? Aqui na CRIA a gente tem uma internet muito, muito forte, mas é uma parcela muito pequena da sociedade. E se a gente pensar, caramba, quem é que vão ser os próximos provedores de internet? Vai ser a Vivo, vai ser a Claro? Putz, não, vai ser do dono da Tesla, que ele está provendo internet sem nem ter a infraestrutura para isso. E por que eu queria trazer esse exemplo para vocês? Porque eles estão unindo, na real, diferentes conceitos, diferentes ideias, diferentes tecnologias para criar uma ideia reforçada, uma ideia melhor, sabe? Eles estão usando do hábito da associação para fortalecer o negócio deles. No caso, o Facebook, ele estava unindo a tecnologia de drone com tecnologia de internet, várias tecnologias. O Google, ele estava misturando os conhecimentos que a gente pode considerar um conhecimento como tecnologia, os conhecimentos atuais da sociedade sobre... Qual o nome? Ventos atmosféricos, junto com energia solar, balão de ar quente, com internet para fazer uma solução só. Muito doido, né? E por fim, Elon Musk, ele uniu os satélites que a gente já tem há muitos anos, né? E uniu isso com uma tecnologia capaz de distribuir internet para todo mundo do mundo. E isso é incrível, sabe? O potencial humano é ilimitado no momento que a gente une diferentes ideias em uma só. Essa é a maior característica de um criativo, a associação. A gente usa... Isso é um termo que foi... Isso que eu vou falar agora é um termo que foi criado pelo futurista Ray Kurzweil na teoria dele na teoria de mudanças aceleradas, em que ele diz que o ser humano ele usa de ondas de tecnologias exponencialmente aceleradas convergindo com outras ondas de tecnologias exponencialmente aceleradas para gerar um oceano de transformações. E hoje, quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais a gente comprova essa teoria dele, né? A teoria das mudanças aceleradas. E a gente pode ver isso de forma muito prática, exatamente com esse exemplo que eu dei.
O mercado de internet vai ser totalmente modificado, vai ser totalmente disruptido por diferentes tecnologias que juntas em um projeto só, elas vão falir, por exemplo, as telefônicas aqui do Brasil, que oferecem um serviço péssimo, que cai sem parar, e é um serviço muito caro. Então, como é que a gente pode estar utilizando essa nossa criatividade de forma prática na nossa rotina para alcançar essas soluções tão boas, né, que geram tantos resultados para a gente? Como é que a gente converge diferentes ondas de tecnologias? Eu até queria mostrar para vocês aqui um slide, mas eu não vou conseguir mostrar, né, obviamente. Mas é muito interessante porque foi feita uma pesquisa foi feito um levantamento, uma pesquisa com grandes empresários do mundo inteiro. Foram mais de 3 mil executivos, pelo próprio estudo de Harvard, do professor Clayton Christensen, do livro The Innovator's DNA, em que ele mediu esses 5 hábitos desses executivos, e todos esses executivos eles tinham um hábito mais forte como o da associação. Outras características também se destacam, como, que eu não vou aprofundar nessa aula aqui, beleza, galera? Vocês estão vendo que eu estou demorando muito só para falar de associação, porque isso é um conteúdo aprofundado, é um conteúdo top de linha. Então, a gente não vai conseguir falar das 5 características só hoje. Vocês vão perceber que elas aparecem de outras formas durante a Semana do Destrave Criativo, que é associação, questionamento, observação, networking e experimentação. E executivos como Michael Dell, que é o dono da Dell, né? O dono da BlackBerry, o fundador, né? O CEO do eBay, o CEO da Intuit, todos eles têm a característica de associação lá no teto, quase 100, entende? E quando a gente busca outras referências sobre o que é associação, como é que a gente vê isso de forma prática no desenvolvimento da sociedade? Porque a criatividade, como eu disse antes, a criatividade é o principal motor de progresso da sociedade. Beleza? Guardem isso. Por isso que é muito importante vocês estarem comigo nessas 4 aulas, nessa Semana de Destrave Criativo, porque a gente vai solidificar o seu entendimento sobre criatividade, a gente vai praticar, beleza? E a gente vai hackear a sua criatividade para você ter mais resultados. Quando a gente pensa em algum momento criativo da história da humanidade, o que é que a gente pensa? Pelo menos eu, quando eu estava no ensino médio, sempre foi ressaltado com muita força de que o renascentismo foi o momento mais criativo da história. Pelo menos eu escutei muito falar isso, que o renascentismo foi o principal ponto de desenvolvimento da sociedade, que a gente desenvolveu séculos em décadas, e que a gente conseguiu, nesse crescimento do renascentismo, entrar em outras eras, né, que permitiram a gente estar hoje nessa era tão complexa, tão digital. Mas por que o renascentismo era um antro de criativos? Por exemplo, Leonardo da Vinci, Michelangelo, grandes nomes criativos e até da ciência nasceram nessa época. Por que será que isso aconteceu? Já existem pesquisas hoje que suportam a crença de que o renascentismo ele foi um momento tão criativo na história da humanidade porque aconteceu nele o efeito Médici. Mas o que é o efeito Médici? Se você tem sua história aí muito afiada, muito mesmo, você vai lembrar que Médici era uma família de mecenas da Itália e que por 3 séculos eles botavam muito dinheiro em diversos artistas, em diversos cientistas das mais diversas áreas. Foi uma família, uma dinastia, né, que durou 3 séculos. E para quem não sabe o que é mecena, é basicamente um cara que vai estar pagando para você fazer aquela arte. Você está pagando para você desenvolver aquele estudo científico, por exemplo. E a família Médici, ela era a maior família mecena da Itália. E por isso, obviamente, o nome efeito Médici, o efeito Médici leva o nome da família, mas o que eles faziam era a eles buscavam a interseção em diversos campos de conhecimento.
Como assim? Eles juntavam em um ambiente só, uma cidade só, diversos arquitetos, cientistas, pintores, escultores, o que você pensar de pessoas que tinham trabalhos inovadores para a época, eles eram sustentados por mecenas. Hoje em dia, até chegou num consenso que, por exemplo, Leonardo da Vinci, né, que é um dos maiores gênios da história, ele ganhava, em média, $7.000 por mês de famílias mecenas para fazer um trabalho. E, por exemplo, o que acontecia? Tinha algum cientista de algum lugar da Europa, outro cientista da Ásia, outro cientista da América, que eles queriam fazer algo muito inovador para a época. Sei lá, eles iam contra o heliocentrismo. Eles acreditavam que a Terra era o centro, a Terra não era o centro ele era contra, sei lá, me confundi todo agora. Mas eles diziam que a Terra não era o centro do nosso sistema solar, mas sim o Sol. E essas pessoas, para poder desenvolver suas pesquisas, eles todos iam para a Itália. Eles todos iam atrás de famílias, como a família Médici, para poder se sustentar e desenvolver os seus estudos. E aí, o que acontecia? Durante o período do Renascimento, a gente teve, por exemplo, a criação da Capela Sistina, de todas as grandes obras de Michelangelo durante essa época, de Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Grande Ceia, todas essas grandes obras foram criadas no Renascimento. Porque a interseção de campos diferentes de conhecimento gera algo extremamente inovador, algo extremamente diferenciado. Por exemplo, o Galileu, na parte de ciência, Galileu, sabe como é que ele descobriu que a Lua tinha montanhas? Ele não viu montanhas na Lua. Ele não tinha telescópio, na época, disponível que pudesse enxergar montanhas na Lua. Sabe o que ele fez? Ele enxergou sombras. Só que ele tinha conhecimentos de pinturas, de desenho, e a partir desse estudo, de perspectiva, ele deduziu que lá existiam montanhas. Então, a interseção de conhecimento dele em astronomia e desenho foi o que permitiu a descoberta das montanhas da Lua. Incrível, né? É muito doido a gente pensar que muitas vezes a gente só descobre algo, que a gente só tem aquele grande insight por conta de um conhecimento totalmente não correlato com aquela área. E isso é o que a gente tem que buscar. Essa interseção de conhecimentos é o que a gente tem que buscar. E isso é a associação. Eu estou trazendo outra referência aqui, mais próxima do que aconteceu na história do planeta, né? Para você ter uma percepção que, sim, na história já se comprova que o principal hábito da criatividade é a associação e que a criatividade é, sim, o maior motor de transformação global. E isso a gente entra num mito da criatividade muito grande, que eu costumo chamar de mito da utilidade. Vocês vão ver por aí como o mito do artista, mas eu acho que fica um pouco difícil de associar, pelo menos para mim, né? Eu acho um pouco difícil de associar mito do artista, o que é que isso fala? É o mito da utilidade da criatividade, que muita gente pensa que a criatividade ela tem utilidade para algumas áreas específicas. A criatividade só é útil para desenho, a criatividade só é útil para esculturas, a criatividade só é útil para arquitetura. Entende? E isso não é verdade. Galileu nunca teria descoberto as montanhas se ele não tivesse esse repertório de conhecimento diverso. Não é porque era arte, mas porque ele tinha perspectivas de mundo diferentes dos outros cientistas. Isso é legal porque já é comprovado hoje também por pesquisa de que os ganhadores do Nobel eles têm 22 vezes mais chances de ganhar o Nobel se eles fizerem teatro. Mas por que teatro? O que é que teatro acrescenta tanto na vida deles? Absolutamente nada. No conhecimento científico deles não agrega absolutamente nada. O que agrega é o ponto de vista, é a forma de ver o mundo, é a lente criativa daquela pessoa. E esse é como a gente hackeia a criatividade. Mas a criatividade, sim, é para qualquer área, é para todo mundo. Ela é acessível a todas as pessoas são criativas, todas as áreas precisam de criatividade. Tem até uma pesquisa do LinkedIn que em 2018, 2019,
e 2020, a criatividade foi a soft skill número 1 do mundo. Do mundo. A habilidade mais procurada do mundo. Peraí, minha gente, quem não está desenvolvendo a sua criatividade está ficando para trás. Está ficando muito para trás. Não só no mercado de trabalho, como na vida. E eu vou chegar a isso só no final da live. Porque a criatividade, ela permite a gente unir a nossa paixão, o que a gente ama fazer, o que a gente tem propósito de fazer, com o que a gente faz. E é assim que a gente tem sucesso. É assim que a gente tem sucesso. No momento que cientistas que estão concorrendo pelo Nobel, né, eles conseguem ter mais chances de ganhar o Nobel por estar fazendo outro tipo de atividade artística, por exemplo, o teatro, né, que eu comentei. Não é pelo teatro em si, mas porque ele está unindo algo que ele ama, no caso o teatro, ele ama o teatro, ele está unindo o que ele ama com o que ele faz, a ciência. Ele é um médico, ele é um físico, e ele unindo os dois, ele tem muito mais chances de sucesso. E dependendo da área, como eu disse para vocês, esse sucesso chega a ser 22 vezes maior. Mas na pior das hipóteses, você vai ser 3 vezes mais bem sucedido naquilo que você faz. Putz, quem é que não quer ser 3 vezes mais bem sucedido naquilo que faz, né? Mas o que é criatividade? Eu estou falando tanto de criatividade, mas eu não conceituei. Quando eu falei que criatividade é associar ideias, isso está correto, mas isso não é o conceito de criatividade. O conceito de criatividade, muitas poucas vezes você vai ver alguém definir o que é criatividade, porque muitas vezes os estudos em criatividade eles não são muito bem democratizados. Então a gente tem que apanhar um pouquinho para achar alguma coisa concreta, assim, que é bem aceitado no mundo acadêmico. E esse conceito que eu vou trazer para vocês é o mais aceito hoje. Até aquele Sir Ken Robinson do TED, As Escolas Matam a Criatividade das Crianças, que é o TED mais assistido da história e que ele morreu tem uma semana ou 2, ele morreu tem 2 semanas, eu acho. Ele também usa esse conceito, que criatividade é o processo exige ação, beleza? Processo exige ação. Criatividade é o processo de criar ideias originais e de valor. Então, se é um processo, ela exige ação. Se ela é original, ela exige diferenciação. Se ela é de valor, ela exige que ela resolva um problema de um grupo de pessoas. Beleza? A gente tá no mesmo patamar aqui. Todo mundo entendeu? Joga o coração aí que eu tô entendendo que vocês estão gostando, beleza? E a criatividade, ela é uma competência. Muitas vezes a gente fala que criatividade é uma habilidade, mas a criatividade não é uma habilidade. A criatividade é uma competência. Uma competência é um conjunto de habilidades, beleza? Ela é uma competência e por ser uma competência, ela pode ser aprendida. Por tudo isso que eu já falei aqui com vocês, sabe? Eu bati muito nesse ponto, bati muito, porque eu quero desmistificar a criatividade na sua mente. Se você tem ainda algum mito, algum bloqueio, alguma coisa em criatividade, tenho certeza que a maioria já foi. Até agora a maioria já se foi. A gente vai abordar alguns outros pontos menores durante as aulas da Semana de Destrave Criativo, mas a gente está quebrando, martelando para quebrar crenças suas agora, beleza? Então, se a criatividade é uma competência, a criatividade é uma decisão, não é verdade? Uma competência é algo que a gente pode desenvolver. Se a gente pode desenvolver algo e a gente escolhe desenvolver, é porque a gente tomou uma decisão de fazer aquilo. Se a gente decidiu, não, eu não vou ser criativo nesse momento, eu não vou ser criativo nunca, também é uma decisão. A criatividade só depende de você. A sua criatividade só depende de você. Se você quer ser mais criativo, o que é muito comum, que eu vi nas pesquisas que vocês responderam, tem muita gente querendo ser mais criativo, por exemplo, para criar insights nas suas redes sociais. Tem gente querendo ser mais criativo como consultor. Tem gente querendo ser mais criativo como designer. Ele quer usar a criatividade no dele dia a dia.
Inclusive, curiosidade minha, né, para vocês me conhecerem um pouco mais, eu tive uma agência de marketing antes de trabalhar aqui na Criar. Também trabalhei em agência de marketing, então eu sou designer, tipo, eu não gosto de trabalhar como designer, então eu não trabalho com isso constantemente, mas quando tem alguma demanda aqui na Criar, eu atendo como designer, então eu também trabalho com eu também tenho esse trabalho criativo direto, né, de que a gente tem que pensar na criatividade. Só que hoje a gente está com uma agência muito legal, que é a agência Onda Digital, para eu não me estressar mais por isso, porque eu tenho outras funções aqui como diretor, né. Mas eu sei o que é que você está passando quando você, designer, você criativo direto, está necessitando, beleza? E eu vou chegar lá. Você só precisa ter calma. E a criatividade, se criatividade é uma decisão, a gente só toma decisão quando? Quando é que a gente toma uma decisão na nossa vida? A gente só toma uma decisão que pode melhorar a nossa vida. Então, a gente só vai tomar uma decisão para ser mais criativo se a gente enxergar a criatividade como algo positivo em nossas vidas. Por isso que eu reforcei tanto no lado positivo da criatividade aqui pra gente, beleza? O processo decisório é muito difícil. Ser criativo despende muita energia. Mas, sim, vale muito a pena. Inclusive, tem uma pesquisa do Jornal Positivo de Psicologia que ele chegou à conclusão de que pessoas que eles colocam ações, hábitos criativos, ações criativas no seu dia a dia, elas têm muito mais chance de no dia seguinte eles serem mais criativos, eles estarem mais criativos. Isso é muito rico, porque isso cria uma espiral positiva e um ciclo vicioso bom, né? Que quanto mais criativo a gente é, mais feliz a gente é. E quanto mais feliz a gente é, mais criativo a gente é. E assim em diante, e assim em diante, e assim em diante. Isso é muito rico, velho. Porque o ser humano, ele busca sempre a sua felicidade. A gente toma decisões para ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Eu duvido que tenha uma pessoa aqui no chat que diga, eu não quero ser feliz. Sabe? Se você não quer ser feliz, o que é que você está fazendo aqui? Sabe? Eu duvido, isso não existe. Todo mundo, intrinsecamente, busca ser criativo. E você precisa acreditar no seu potencial de mudar o mundo, de fazer as coisas da melhor forma, do seu jeito, com a sua identidade. Obrigado. E eu quero te ajudar nisso. Quando a gente fala no acreditar no nosso potencial de mudar o mundo, é a nossa confiança criativa. Sabe? Como é que a gente desenvolve a nossa confiança criativa para a gente ser mais criativo no dia a dia e superar medos, sabe? Porque ser criativo é difícil, a gente tem muito medo. E se isso não dá certo? Se o cliente não aprovar, o que a gente faz? Se o cliente não gostar, meu Deus do céu, muitos questionamentos que surgem na cabeça de uma pessoa criativa. E se eu for criticado? E se eu passar vergonha? São muitas objeções que existem para a gente não querer ser criativo. E a gente só supera isso desenvolvendo a nossa confiança criativa. E a gente desenvolve ela dando pequenos passos em direção a ela. Por exemplo, se você quer muito fazer um projeto bem diferente dentro da sua empresa, mas você não tem coragem de fazer ele, como é que você começa? É como hackear, né? O sistema organizacional. Você tem que gerar, você tem que se fortalecer com outros colaboradores. Isso é influência de criatividade. Você vai estar influenciando sua criatividade com outros colaboradores para ele estar defendendo a sua ideia. E depois você vai apresentar a sua ideia em pequenos passos. Se você tem uma ideia e ela é um pacotão, né? Um pacotão de coisas, de insights, segmenta isso. Quebra a sua ideia. Quebra ela em pequenos segmentos. E testa cada segmento desse que você quebrou. Testa. Testa com os seus colaboradores, testa com o seu chefe, vai apresentando ela aos poucos e depois você une ela como um todo. Porque muitas vezes a gente escuta falar, né, que eu estou vendo que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu vou me aprofundar em outras coisas. A gente escuta falar que naquele círculo de ouro, né, de Simon Sinek, que a gente tem que começar a apresentar algo para as pessoas, a gente tem que influenciar pessoas, primeiro falando o porquê, depois o como, depois o quê. Perfeito. Funciona quase sempre.
O problema é que isso não funciona, isso é comprovado, isso não funciona, o Círculo de Ouro não funciona com ideias muito criativas, beleza? O seu chefe vai matar lá de cara. Se você disser o porquê que você quer fazer aquela ideia, o cara vai pensar, sei lá, eu quero transferir energia via wireless. O cara vai pensar, esse cara tá doido, velho, isso não existe aqui dentro da organização. Cortei, tchau, um abraço. Porque você começou pelo porquê. Porque em ideias criativas não adianta você começar pelo porquê. Você tem que começar pelo como. Como você vai fazer isso? Então você tem que quebrar a sua ideia, começar pelo como e depois ir influenciando ela em outras pessoas e ir conversando com o seu chefe. É assim que a gente influencia a criatividade. E eu quero fazer com vocês agora o nosso primeiro exercício, beleza? Porque eu quero provar que você é criativo. Esse exercício eu enviei ele como presente para você. Quando você confirmou a sua inscrição e tudo mais, você pegou alguns presentes numa landing page e que dentro desses presentes estava o exercício dos 30 círculos, que é esse daqui, ó. Obviamente está espelhado, né? Mas você pode ver que tem 30 círculos aqui. O layout está um pouco diferente do que eu estou mostrando aqui, mas eu vou estar enviando esse exato layout também, novamente, caso vocês queiram, como presente amanhã. E esse exercício, ele é muito bom, porque ele é um aquecimento para um momento de ideação. E o objetivo dele é, além de aquecer os seus músculos criativos, porque criatividade é um músculo que você desenvolve e fortalece. E se você parar de ir para a academia, você vai ficar inchadão, fraco. O objetivo é aquecer seus músculos criativos, reforçar a sua confiança criativa, que eu falei agora, e provar para você ver. Se você tem alguma dúvida, se você é criativo, faça esse exercício comigo. E provar para você que você é criativo, porque ele vai estar estimulando o seu pensamento divergente. Eu vou estar até chamando aqui uma pessoa que nunca fez esse exercício antes, para ela fazer junto com vocês, beleza? Eu vou analisar o resultado dela aqui na hora. E é isso, Ine. Tá pronta para fazer aqui com a gente? Eu vou te dar aqui o exercício, beleza? Se vocês já tiverem isso impresso ou não, o que é que vocês podem ter feito se vocês não imprimiram isso? Pega uma folha em branco e faz 30 círculos. Beleza? Só isso. Folha em branco e 30 círculos e eu vou explicar tudo. Tá todo mundo pronto? Eu vou abrir os comentários agora para ver alguma dúvida, alguma pergunta já, enquanto eu espero vocês fazerem os 30 círculos, beleza? Beleza. Comentário ativado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, já pode falar agora. A Suênia está pronta também, que ela já está com o template em mão. Vou beber uma aguinha aqui enquanto eu espero vocês fazerem os 30 círculos. Mando. Eu vou mandar, beleza? Quem não recebeu, não recebeu, porque isso daqui era quando você confirmava a inscrição, tá certo? Mas não tem problema, não se estresse. Eu vou estar fazendo aqui agora com vocês. Isso aqui vai ficar salvo. Não recebi, mas está feito. Massa demais, Isalu, massa demais. Não se estressem, porque vocês podem imprimir de novo. Essa live vai ficar gravada por uma semana. E vocês vão poder voltar aqui e refazer. Beleza? Não tem problema se você não recebeu, se já fez. Eu vou explicar, vou analisar o resultado de uma pessoa e depois vocês vão poder voltar aqui para fazer novamente. Eu vou mandar sim no e-mail. Eu queria mandar amanhã, mas dependendo eu envio hoje. Mas no máximo amanhã de 10 horas da manhã tá todo mundo com isso aqui, beleza? Não vai ter isso aqui é do curso, de outro curso que a gente tem, que tem as explicações, mas vai estar esse template aqui, ó. Tudinho, vai estar essa explicação, vai estar aqui, vai estar o logo da Criar aqui no cantinho, ó, espelhado mesmo. Lucas, ainda posso me inscrever? Pode se inscrever. A inscrição do Destrave Criativo está aberta, ainda estão abertas. É 100% gratuito, 100% online, como vocês estão presenciando aqui agora. É só ir na nossa bio, e lá no Linktree vai ter Semana do Destrave Criativo e você vai poder se inscrever, beleza, Ana Tereza? Eu acho que eu já dei tempo suficiente para vocês, também tem 10 minutinhos aqui para acabar a live antes. Eu disse que eu ia bater em 1 hora, e eu vou bater em 1 hora, vocês vão ver.
Apesar de ter sido muito conteúdo, né, em muito pouco tempo, vocês podem rever aqui novamente e a gente vai bater só 1 hora. Suênia está pronta, né? Vou começar a explicar o exercício agora, beleza? Quem chegou agora, eu ainda não expliquei o exercício, você não perdeu nada. Só perdeu todas as explicações antes, né? Aí você revê, mas do exercício você ainda não perdeu nada. Vê. Fez umas bolinhas aí, né, Eduardo? Massa. PF Santos. Não consegui fixar os 5 hábitos da criatividade. Beleza, vou repetir. Associação, o mais importante. Questionar, experimentar, networking e observar. São esses 5. Beleza? Eu vou começar aqui com a pessoa que está fazendo aqui na minha frente. É a primeira vez que ela faz o exercício. Ó, vê, só para explicar. Esse exercício pode ser feito sozinho ou em grupos de qualquer tamanho. Beleza? Você tem 3 minutos para fazer esse exercício. 3 minutinhos só. E depois reflexão. Material, o template e caneta. O que você vai fazer é transformar esses círculos em objetos. Beleza, Suênia? Você está entendendo? Transformar esses círculos em objetos circulares reconhecíveis. Só isso. E lembre-se, ó, um recadinho aqui que eu deixei. Uma chave para a ideação é dar a você mesmo o tempo restrito. Por isso que é 3 minutos. Porque a restrição ajuda a criatividade. E prazos motivam e ajudam a gente a focar no processo criativo. Suênia, 3 minutos começando agora. Tá certo? O exercício se chama 30 círculos, Leandra. Eu vou mandar tudo por e-mail de novo. E vou fazer revisão na próxima aula. Beleza? Eu vou mandar a revisão, depois eu vou enviar para vocês como presente. O template, novamente. A apresentação que eu usei para me guiar aqui. E vocês também vão poder usar. E ver a live novamente salva. E mais o quê? E toda a revisão por e-mail, beleza? O objetivo desse exercício é aquecer os seus músculos criativos. Aquecer seus músculos criativos para você perceber que sim, você é criativo, enquanto você estimula seu pensamento divergente, beleza? E reforça a sua confiança criativa. Chegou agora, né, Débora? Não tem problema não. A live vai ficar gravada. Só lembrando que a live vai ficar gravada para quem não pôde assistir por 1 semana. Um pouco mais de 1 semana. Até o dia 11 de setembro. A gente no momento está fazendo um exercício. Eu estou com uma pessoa aqui na minha frente realizando o exercício. E daqui a 1 minutinho ela vai terminar o exercício e eu vou estar fazendo a reflexão do exercício aqui com vocês, tá certo? Hilda, falta quanto tempo para acabar 1 hora da live? Beleza, tem tempo. 1 minutinho só para ela acabar o exercício. Obrigado por estar ajudando a gente aí, Mohamed. E eu vou repetir as instruções do exercício, tá certo? É muito simples. Você só precisa transformar esses círculos em objetos circulares reconhecíveis. Uma bola, um relógio, entendeu? E tem 3 minutos para fazer isso. Só isso. Acabou o tempo, tá certo, Suênia? Pronto, ela desenhou alguns pouquinhos, mas não tem problema nenhum. Por quê? Eu vou mostrar para vocês como todo mundo é criativo. São 30 círculos, certo? Você pode pensar, eu só vou ser criativo se eu preencher os 30. Errado. Por quê? Olha aqui o dela. Uma tartaruga, uma Minnie, um botão de start aqui, muito legal.
Um botão de start. Vou desativar os comentários aqui, beleza? Um botão de start, um sol, um balão, uma melancia, uma pessoa, uma bola de vôlei, eu acho. É uma bola de vôlei, né? Uma bola de vôlei, uma bola de basquete e uma joaninha. Ela conseguiu preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela preencheu 10 círculos de 30. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Eu nunca vi uma pessoa que preencheu os 30. Beleza? O máximo que eu vi foi 28. Foi até uma pessoa aqui de Pernambuco, Leone é o nome dela. E isso, sabe, isso prova o quão a gente é criativo. Por quê? Quando a gente analisa um resultado desse, a gente tem que perceber a fluência e a flexibilidade de ideias. O que é cada um? A fluência são ideias derivativas. A gente tem muita ideia similar. Bola de basquete, bola de vôlei, bola de tênis, bola de boliche, bola. Isso são ideias fluentes. E a gente também precisa de ideias flexíveis, que são ideias diferentes umas das outras. Um relógio, um boneco de neve. E legal, aqui percebam, que ela não se manteve presa ao círculo, nem na Minnie, nem no balão, nem na Joaninha. Ela saiu do limite que ela tinha. Por quê? Isso é uma regra presumida que eu dei para ela. Na mente dela, ela pode ter presumido as regras. Como eu deixei muito amplo, as regras são presumidas. Então, ela presumiu que ela podia sair. Ela também podia, sabe fazer o quê? Juntar os círculos, fazer um óculos com 2 círculos aqui, ó. Um boneco de neve com 2. Uma bicicleta com 2. Ela podia fazer isso. Sabe? A questão aqui, ó. Vamos analisar o dela. Ela teve uma tartaruga, uma Minnie, etc. Quase todas as ideias delas são ideias flexíveis, umas diferentes das outras. E ela teve 2 ideias fluentes. Então, o que é que eu indicaria para a Suênia? Suênia tem que buscar mais fluência de ideias. Isso é, ideias mais rápidas, derivativas umas das outras. Por quê? Num processo criativo, a gente precisa dos dois tipos de ideia. Tanto a flexibilidade quanto a fluência de ideias. E isso é ser criativo, sabe? Ela teve os 2 tipos de ideia aqui. Ela teve. E ela é criativa. Eu tenho certeza que você é muito criativo. Depois que você fizer o seu exercício em casa, me diz, pode me mandar um e-mail, eu vou mandar um e-mail para você responde. Quantos você alcançou? E pode até mandar uma foto, que eu vou responder todo mundo. Eu respondi o e-mail de todo mundo que me respondeu. Tá vendo como a gente é criativo? Eu mostrei para vocês aqui, com teoria e com prática, o quão todo ser humano é criativo. Isso é incrível, porque a criatividade ela é inerente ao ser humano. Sabe? Ela é a característica que nos impulsiona como criativos. É ela que nos permite progredir como sociedade. A gente só tem 1 minutinho, mas eu já estou encerrando. Só relembrando que eu vou estar enviando para vocês a apresentação que eu usei para me guiar aqui, o exercício e toda a revisão dessa aula. Essa aula também vai ficar gravada por 1 semana, até o dia 11 de setembro, para ser mais exato. E essa aula foi a de desmistificando a criatividade. E perceba que eu só tratei isso, sabe? Eu tentei quebrar todas as objeções que você tem sobre criatividade e eu te provei que você é criativo. E criatividade é essencial. E eu vou estar junto com você nessa jornada para você ser mais criativo nas próximas aulas. Amanhã a gente vai aprender como você pode ter mais ideias. E eu vou te ensinar a hackear o processo de ideação. Sabe, coisas que ninguém aqui, que eu já tenha visto aqui no Brasil, que eu acompanho, falam. E eu vou estar te ensinando a você ter mais ideias e ser mais criativo. Beleza? Então, não se esqueça de, se você não se inscreveu na Semana do Destrave Criativo, entra no nosso perfil, se inscreve, é 100% gratuito online. Eu vou estar te avisando por Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail. E eu estou disposto a te ajudar como eu posso, com toda a experiência que eu tenho. Tenho formação internacional em criatividade. Sou diretor de inovação há 5 anos. Fiz uma estratégia de crescimento com criatividade, com ferramentas, que inclusive essa ferramenta aqui, ó, que eu utilizei com vocês, eu vendo isso aqui. E eu estou dando para vocês de graça. Beleza? Então é isso. Um forte abraço para todo mundo. Vamos estar junto comigo aqui amanhã de novo, beleza? Para a gente aprender como ter mais ideias, hackear o seu processo criativo, entender o que é o processo criativo, design thinking e muitas outras coisas. Vai ser incrível. Um forte abraço e te espero amanhã.